Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Que a paz de Deus permaneça conosco, no nosso ambiente, nos nossos corações. Hoje os nossos violeiros não vieram, então a gente vai usar a tecnologia para a gente cantar a música do nosso mentor e a gente fazer a nossa página de abertura. Dá-nos a bênção do Senhor, Pai de irmão, orai por nós, mostre-nos o caminho com amor. Esperemos sempre nosso perigo, sempre pronto para nos amparar. Esperemos em fundamental para vencer o amor e encontrar. O nosso ser abre é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de luz e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Orai por nós, trai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, orai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Esperemos sempre nosso perigo, sempre pronto para nos amparar. Esperemos vivo em fundamental, a vencer o amor é encontrar. Nosso ser abre é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Vamos agora fazer a leitura de uma mensagem específica. Uma mensagem do livro Episódios Diários, foi psicografado pelo nosso querido Divaldo e o espírito é a Joana de Ângelos. E a mensagem diz assim: pensamentos.
A ação do pensamento sobre a saúde é incontestável. Vejamos alguns exemplos. A ansiedade estimula a secreção de adrenalina, que sobrecarrega o sistema nervoso e descontrola. O pessimismo perturba o aparelho digestivo e produz distúrbios gerais. O medo, a revolta são agentes de úlceras gástricas e duodenais no curso largo. Da mesma forma, a tranquilidade, o otimismo, a coragem são estimulantes que trabalham pela harmonia emocional e orgânica, produzindo salutares efeitos na vida. O homem se torna o que ele pensa, portanto, o que ele quer. Os pensamentos emitidos atraem ou sintonizam outros semelhantes, nas mesmas faixas de ondas mentais por onde transitam as aspirações e os estados psíquicos de toda a humanidade. Adicionadas a estes, temos as mentes dos desencarnados, que se intercomunicam com os homens, vibrando nos climas que são afins. Acostuma-te a pensar de forma edificante. Assume uma postura vitoriosa. Atraia pensamentos salutares. O cérebro é uma antena que emite vibrações e as capta incessantemente. Irradia ideias do bem, do progresso, da paz, e captarás por sintonia equivalentes estímulos para o teu bem. Quem pensa em derrota já perdeu uma parte da luta. Quem cultiva o insucesso dificilmente enfrentará os desafios para a vitória. Cada momento adicionais à experiência às tuas conquistas. A todo instante, pensa corretamente e somarás força psíquica para o êxito da tua reencarnação. Então a gente aprende, pensamento é forma, né? Então que a gente possa se policiar naquilo que a gente pensa para mantermos o nosso equilíbrio emocional. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto, agradecer a Deus, nosso Pai, mais uma vez, pela oportunidade de termos recebido mais um dia de experiência nessa vida, de termos chegado na casa de Deus com as nossas pernas, por termos suportado muitos de nós dificuldades grandes hoje, mas Deus abriu essas portas desse grande hospital de almas e essa grande escola também. Obrigado, Pai. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado, querido Germano, pela dedicação e pela direção da nossa casa há tantos anos. Obrigado à espiritualidade amiga, incansáveis mensageiros de Deus, que cuidam de todos nós, encarnados e desencarnados. Pedir a esses amigos espirituais que, nesse momento de estudo, possam envolver, inspirar, intuir o nosso querido irmão que fará uso da palavra, para que ele traga a cada um de nós um pouco daquilo que ainda precisamos colocar dentro do nosso coração. E assim, Pai, agradecidos, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus, em nome de Deus, nosso Pai, está iniciada a reunião. O nosso irmão Marcos vai trazer aí o nosso tema, que é a piedade filial. Agradecer em primeiro lugar, muito obrigado. Obrigado, irmão, obrigado. Eu que agradeço. Todos nós, aprendizes do bem. Bom, dá boa noite a todos. Boa noite. Aos irmãos encarnados e desencarnados. ênfase na palavra irmãos. Como a gente vai descobrir por que nos chamamos de irmãos. Então vamos lá. O capítulo que ficou para a gente foi o 14, que honrai vosso pai e vossa mãe, e principalmente a piedade filial. E a gente começa a trabalhar essa noção de honra. O que é honrar? Em outros pontos, a gente tem como mandamento maior amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aqui ele não está mandando amar, o mandamento é honrar. Porque às vezes amar fica muito complicado, mas honrar não é tão complicado assim, embora às vezes seja você cumprir, honrar alguém. O que é honra? Uma honraria? Uma medalha, Quem é militar, de repente, faz uma honraria à bandeira,
quem recebe uma comenda da Câmara dos Deputados, né? Um comendador recebe uma honraria, um grande feito, um bombeiro que salva alguém de uma tragédia recebe uma medalha, uma honraria. Então, honra é aquilo que você faz em memória daquela pessoa, né? Daquele ser, daquela entidade. E honrar pai e mãe vai muito nesse aspecto também, que é você dignificar o seu pai e sua mãe. Você fazer com que eles se orgulhem, não esse orgulho material, mas que seja agradável aos olhos saber que um filho é tudo aquilo que o pai e a mãe lutou e que esperou para ser, né? Então, honrar o vosso pai e vossa mãe é justamente o mandamento que faz com que nós nos moldemos para dar àqueles que nos deram oportunidades da vida, que a gente precisa reencarnar, e precisa do veículo material para reencarnar, como diz, né, o que vem da carne é carne, mas o que vem do espírito não vem do espírito, é Deus que nos dá. Então nós já estamos prontinhos lá para reencarnar, mas precisa de alguém para fazer esse papel, para nos trazer a vida. A mãe e o pai. Tratando aqui da família clássica, né? A gente sabe que tem outras espécies de famílias, outros tipos de família. Na faculdade de Direito a gente tinha uma disciplina que chamava Direito de Família. Agora as pessoas já falam Direito das Famílias. Porque as famílias vão se formando à medida que a sociedade avança e se abrem, né, a direitos, né? A monoparental, seja só o pai, só a mãe. A família onde tem 2 homens ou 2 mulheres, a gente não pode desprezar que seja uma família. A família onde tem um irmão tomando conta do irmão menor, porque houve uma tragédia, o pai e a mãe não estão presentes. A família onde tem uma instituição, como lá Vicente Moretti, aquilo é uma família, que pessoas chegam lá na idade muito pequena, já chegaram, temos casos disso, e são todos ali irmãos. Então essa família ela tem que ser honrada na figura de quem os dirige, ou seja, pai e mãe. E a gente tem aqui uma passagem interessante, que Jesus faz menção a esse mandamento, que é de honrar pai e mãe. E a menção dele é a seguinte, ele diz o seguinte: honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viver de longo tempo na terra que o Senhor Deus vos dará. Ele cita o Êxodo, o Decálogo, que Moisés também traz essas leis de Deus, né? Ele traz ao povo as leis e esse mandamento está lá. O povo de Israel naquela época estava querendo o quê? Sair do Egito, tornar-se dono, proprietário, os hebreus, de uma terra, a terra prometida. Naquela visão de quem ouviu aquela promessa, que é o único mandamento com promessa, por sinal, né? Você faz isso e ganha aquilo, ele é ótimo, a gente está querendo a terra prometida, vamos honrar nosso pai e nossa mãe. Para nós hoje, enquanto espíritos, a gente já entende que essa terra não é a terra material. A terra que Deus nos dará é a terra espiritual, porque ele mesmo diz que o meu reino não é deste mundo, e a gente fica espantado que vai desencarnar, mas ora, a gente também não é. Quem é daqui? A gente está aqui por empréstimo. Então o nosso reino também não é daqui. Mas aí a gente pensa o seguinte, por enquanto ainda é, porque a terra que nos faz habitar é essa, nosso pai e nossa mãe nos trouxe a esta terra, que daqui a pouco será uma terra transformada, que a gente está em época de transformação, então nós ainda vamos herdar esta terra. Olha que interessante, quando nós passamos a honrar pai e mãe dentro dos preceitos divinos, a gente consegue manter uma vida reta a ponto de nos tornarmos homens de bem e sermos herdeiros das nossas próprias boas ações. Então, quando a terra passa de um estágio de provas e expiações para o mundo de regeneração, nós somos francos candidatos a habitá-la novamente. Então aí a gente cumpre o mandamento, honramos pai e mãe, seguimos na linha do bem, estamos herdando a terra. Essa herança é uma herança transitória, porque a partir do momento que nós não tenhamos necessidade de reencarnar numa terra ainda que evoluída, a gente vai para o mundo espiritual, porque a nossa verdadeira pátria é lá, como Jesus Cristo já nos tinha afirmado. Então, tudo passa da ideia da ordem, da disciplina, da obediência, do fazer bem. E quando a gente trabalha com essa questão, a gente pensa no dever, que também está lá no capítulo 17. O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz isso. E ele diz o seguinte, nós temos o dever, a obrigação moral, a obrigação material. E quanto aos pais, a coisa não fica muito fácil.
Porque à medida que a gente é novo, a gente entende tudo errado. Ah, você não vai. O não de um pai e de uma mãe é desesperador. Ah, meu filho é rebelde. Nós só vamos entender... Isso aí, eu acho que eu falo sem chance de errar. Só vamos entender o coração de um pai e de uma mãe no dia que formos pai e mãe. Se você não for pai e mãe, você não vai entender. Você vai chegar a aproximar. É como alguém que tem um parente, um filho, uma mãe, alguém que desencarna e fala assim, eu sei que você está entendendo. A gente não sabe. A gente não sabe. Então você não sabe. Se seu pai e sua mãe não desencarnou, você não vai entender o processo do luto que aquele que teve um pai e uma mãe desencarnado ali. Você compadece, você faz assim, olha, eu não sei o que você está sentindo, mas eu estou muito comovido também. Da mesma forma é pai e mãe. Nós só vamos entender as razões do não e do sim de pai e da mãe no dia que nós formos pai e mãe. As preocupações. Então, essa carga que nos dá de responsabilidade de honrar o pai e mãe é justamente uma troca, uma devolução, como a literatura e o evangelho nos diz, que é impagável. Essa dívida que nós temos com pai e mãe é uma dívida que a gente jamais saudará. Mas não é porque a gente não tem capacidade de saudar. É porque a gente vai estar sempre em dívida com aquele que aceitou o cargo de nos receber, que é uma responsabilidade muito grande. Se, por um lado, nós, como os filhos, temos o dever de honrá-los, pelo lado deles, eles têm a responsabilidade de se fazer honrar. Trazer para aquele ser que está vindo as condições suficientes para que ele possa ser honrado. Se eu não te dou base para que me honres, como você vai saber fazer? Até porque quem chegou primeiro fui eu. Conversa que eu tive com meu filho de 2 anos. Olha só, segura tá onde, porque quem nasceu primeiro fui eu. Então, por enquanto, quem manda sou eu. É ou não é? Porque a gente precisa de disciplina. Acho que uma coisa terrível, e a gente às vezes entra no debate quando a gente está fazendo direito, são leis que proíbem. Né? Ou que diz, não faça isso, não faça aquilo, é proibido isso, proibido aquilo. Por que tem que proibir? Porque nós somos sem noção. Não é que nós não tenhamos a noção, temos a centelha divina da pequena noção, mas a gente gosta de transgredir. A gente ainda encontra prazer em fazer a coisa ao nosso modo. Uma chuva caindo aos montes. A rua aqui do lado diz o seguinte, não dobrar à direita. Mas eu quero descer aqui sequinho. Aí eu vou dobrar à direita e parar meu carro na contramão aqui. Essa hora não tem guarda municipal, não vai me multar. Mas aonde está o meu dever moral para com a sociedade? Joguei para debaixo do tapete. Ou melhor, a enxurrada levou. Então nós temos esse prazer, ainda nos comprazemos em fazer as pequenas maldades. E onde entra o pai e a mãe? É justamente nesse caminho. Olha, não faça, não vá, não pegue de quem é isso, de quem é aquilo. E a gente vê o seguinte, tudo isso está dentro de um cadinho, né? Aquele forninho pequeno que você faz as amostragens em química, chamada família. Ideia genial de Deus, só podia ser dele. Faz família. Para que fazer família? A família tem todos os elementos que a sociedade tem. Se a gente for pensar bem, tem o cunhado doidinho, a sogra malvada, sabe? A gente vai colocando o nome em todo mundo. E quando não tem, quando a família é gente boa, tome cuidado, porque talvez o que não é gente boa é você. A minha família é maravilhosa. Poxa, meus cunhados, meus primos, todo mundo, nossa, é uma maravilha. Aí para pensar, olha só, a família não é para ser maravilha. Ali tem que estar pressão e calor, que é para depurar a matéria. Se está uma maravilha, olha no espelho que talvez você seja a matéria a ser depurada. Entendeu? Porque o ambiente é para aquilo, é para fazer a gente aprender a ter humildade, compaixão. A caridade vai ser exercida ali, como ele diz que o mandamento, honrai vosso pai e vossa mãe, é um corolário geral da lei de caridade e amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama seu pai e sua mãe, mas o termo honrar encerra um dever a mais com eles. Ou seja, é o topo da caridade. É com o pai e com a mãe. Você vai exercendo isso ali dentro da tua casa e passa para o vizinho de lado, o vizinho da frente, de cima ou de baixo, a escola, o centro espírita, a igreja, a rua. Então você vai entendendo que esses hábitos, esses bons hábitos, têm que ser feitos em casa. E a sociedade começa a perder um pouco disso quando delega para terceiros essa ideia de educar. Ah, meu filho tem uma boa educação, aí estuda no colégio X, no colégio padre não sei o quê.
Então ele não tem educação, ele tem uma instrução. A educação tem que vir de casa. E a forma que Deus se faz presente na educação de um ser é através do pai e da mãe. Então vê a responsabilidade grande que é. E aí fala, nossa, essa criança é tão educadinha, é tão pobrezinha, porque não tem relação a riqueza material com a educação com o homem de bem. Elas não se relacionam. Pode ter ou pode não ter. Depende de duas coisas. O caráter do espírito é reencarnante, porque aquele que está vindo reencarnar, às vezes, é mais evoluído do que o que veio, mas às vezes não. Às vezes tem mais necessidades. Ele vem para educar o pai e a mãe. Coisas que eu nunca fazia. Eu não durmo cedo, eu ando de moto a 150 por hora, você deixa de fazer. Né? Às vezes a gente vê pessoas que essa menina aí não vai dar para nada, coitada, não quer saber de estudar, não quer saber de trabalhar, vai ser uma qualquer. Vai arrumar uma barriga, é ou não é que fala? E às vezes essa barriga é a salvação. Ela ia continuar a vida inteira dela assim, passando, como diz a outra, você teve muitos maridos, mas nenhum deles foi seu, vai passando de mão em mão, nunca parou. Mas quando arruma uma criança, o peso da responsabilidade natural vem. Por que que vem? Porque ela já foi filha. Em outras existências ela pode ter sido mãe. E aí aquele instinto traz a responsabilidade, é o freio. Meu amigo, vamos parar, vamos tomar um chopp. Não, cara, não vou, tenho que ir para casa. O bebê está lá, vou ajudar minha mulher. Então você começa a entender naturalmente que a vida vai te levando para um caminho diferenciado, através dessa coisa que a gente chama família. Há os exemplos contrários? Óbvio que há. Porque toda essa mecânica induzida pela família, de você ter um núcleo familiar, ela também está sujeita ao livre-arbítrio. Então, se você bater o pé e falar que não, a gente conhece famílias onde são totalmente perturbadas. Né? A gente chama de família porque é um núcleo familiar. Mas ali tem briga, tem discussões, tem traições, tem mortes. Né? A gente vê dentro do próprio seio familiar violências assim, da forma mais absurdas. Porque nós somos seres individuais, somos colocados numa família para aprender. Mas mesmo numa excelente sala de aula, existem alunos que não querem aprender, fazem a escolha pela ignorância. E nada na vida é forçado, você é induzido. A vida vai dando dicas. Olha, é melhor aprender, é melhor fazer, é melhor querer, é melhor perdoar. E a gente acaba não fazendo, não querendo, não perdoando. Até que ao final da vida se desencarna, passa para o outro lado, alguém diz, poxa, mas tu perdeu a oportunidade. Oportunidade aquela é perdida, mas não a oportunidade para sempre, porque você vai ter uma nova chance. E daí, se a gente começa a falar dessa piedade, aqui no texto ele deixa uma coisa muito assim evidente, é a questão de você ter as obrigações, como eu disse, moral e espiritual. Espiritual a gente já sabe, é o respeito, é a devoção aos pais. E ele fala justamente essa questão de quanto mais velho você vai ficando, mais velhos seus pais vão ficando na mesma proporção, chega um momento que o pai já não consegue mais prover a família, é hora do filho ajudar. Então a gente percebe que esse ciclo da vida, ele faz a gente ter aquele momento de troca. Hoje eu cuido do meu filho, no amanhã meu filho cuida de mim. Então se a gente pensa de uma forma inteligente, é muito natural que eu queira que meu filho tenha a melhor educação, o melhor ensino, a melhor forma de viver, que ele saiba se virar, porque um dia posso eu não conseguir fazer isso por mim mesmo, eu preciso que alguém cuide de mim. Entendeu? Então a gente começa a entender que esse dever, essa obrigação, ela é muito preciosa porque ali naquela experimentação entre pai e filho, a gente treina para experimentar no mundo. Muito embora a gente sabe, a gente conhece, e às vezes nós fazemos as maiores obras de caridade na igreja, no centro espírita, mas em casa a gente ainda é aquele tiraninho, né? Acontece? É óbvio que acontece, acho que a intimidade também faz isso. Né? Você começa a perder o respeito. Né? Você não se toca, não cai em si, de que ali é justamente um ambiente favorável para você ter as maiores cóleras e, por sua vez, um ambiente mais favorável para você controlar essas cóleras. Então a família serve para isso, a família ela vai te testando a todo tempo. Então, quando às vezes você para dormir um sábado à tarde, um domingo, você já todos os compromissos prontos, está naquela calmaria, fala assim, alguma coisa vai acontecer. Porque a família não é para ser calma, a família é para ser agitada. Né? Como você vai pegar um ouro que o garimpeiro acabou de pegar
vai depurar, vai passar ali no azougue, que é o mercúrio, depois vai botar no fogo, vai fazer uma joia. Se você não tem fogo, pressão, batida, barulho, a gente não se experimenta. Por que é importante fazer isso na família? Porque a gente briga pra caramba, mas no final do ano todo mundo se abraça. E daqui a pouco começa tudo de novo. Então você tem esse ciclo de aprendizado dentro da própria família. E esse contexto, quando você encontra essas noções de família, o texto evangélico conta que Jesus estava num certo lugar, palestrando ou conversando, e alguém chega e fala para ele assim: mestre, lá fora está sua mãe e seus irmãos a te procuram. Aí Jesus não perde tempo, né? Ele não vê que vai perder tempo. Olha só, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do Pai. Alguns acham assim, mas Jesus diminuiu a família. Ele não diminuiu a família, muito pelo contrário, pegou os outros e elevou a qualidade de irmãos, mãe, né? Então ele trouxe para si aqueles que estavam junto dele fazendo a vontade do Pai. Então a gente percebe que todos aqueles que estão ombreados numa determinada tarefa se chamam de irmãos. Clube de motociclista, um irmão motociclista do clube tal. A igreja, um irmão fulano de tal. Centro espírita, irmão fulano de tal. Uma fileira de exército, nós somos irmãos em armas. Então a gente tem essa noção de que aqueles que fazem as mesmas coisas, com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, eles se chamam de irmãos. Então é natural que quando Jesus fala, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Não que os dele não estivessem fazendo, embora ele não era muito considerado entre os irmãos, né? A gente já tem essa noção. Mas o que ele diz é o seguinte: vocês têm legitimidade comigo, a gente tem a mesma afinidade porque estamos na mesma tarefa. E assim hoje a gente se encontra, sendo assim, tendo a oportunidade de cada um de nós nos chamarmos de irmão, porque a gente está aqui uma tremenda quinta-feira, vencemos a água, vencemos o medo, a violência, estamos fazendo uma coisa que nós entendemos que é agradável a Deus, né? A gente está aqui se instruindo, trocando ideia, conversando, aclarando a mente. E aí eu vou ler um trechinho que ele fala aqui, textualmente que ele diz: entretanto, vindo a sua mãe e seus irmãos, conservando-se do lado de fora, é o trecho que eu li, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentaram em torno dele e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora. E ele respondeu: quem é minha mãe? Quem é meu irmão? E perpassando o olhar pelo que estavam assentados ao seu redor, disse: eis aqui meus irmãos, pois aquele que faz a vontade de Deus é meu irmão, minha mãe e minha irmã. Ou seja, volta novamente a falar que são essas as pessoas que fazem parte do seu cotidiano. Isso é tão importante que a gente está fazendo um EJA agora de Nosso Lar, já finalizando. Quando André Luiz se permite resgatar, eu não digo que André Luiz foi resgatado, que ninguém é puxado do umbral, né? Ele se permitiu. Que ele já começa a tomar noções de onde ele estava em Nosso Lar. Ele é adotado pela família de Lísias, né? Dona Laura fala assim: vou tê-lo como meu filho. Olha a importância de você ter alguém perto de ti. Porque ele não estava em condições nem de ficar com o pai, porque ele já tinha se livrado das zonas mais escuras, e muito menos de ficar com a mãe, que estava em esfera superior. Mas seria bom ele ter alguém ali para aconselhar, e como assim acontece no decorrer do livro, a gente vê que muitas vezes os conselhos partem de Dona Laura, porque essa noção de família é importante. E aí, quando a gente vai falando, continuando tratando de família, a gente fala assim: mas essa é uma família desestruturada. Ela pode ser desestruturada porque nós, nos nossos equívocos, desestruturamos. Mas houve um planejamento, nada é o acaso. Entendeu? Tanto não é o acaso que eu gostaria de ler um textinho. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui já no ponto. Eu vou explicar mais ou menos. É o capítulo 45 de Nosso Lar, ele se chama assim, No Campo da Música. Isso acontece quando André Luiz já está trabalhando há algum tempo nas câmaras de regeneração, e as pessoas falam assim: tira uma folga, André. Tem um evento no campo da música, vamos lá. Mas eu posso tirar uma folga? Ele já estava tão habituado ao trabalho que ele estranhou tirar uma folga. Mas ele tirou e foi acompanhando Lísias no campo da música. E lá Lísias falou para ele: olha só, vou ter a oportunidade de te apresentar a minha noiva, Lacínia, que eu já falei outras vezes. Ele, noiva? Em Nosso Lar, um colônia espiritual tem noivado? E aí Lísias explica: o noivado é muito mais belo na espiritualidade. Não existem véus de ilusão a obscurecer-nos o olhar.
somos o que somos. Lacine e eu já fracassamos muitas vezes nas experiências materiais, ou seja, já se enroscaram por aqui. Devo confessar que quase todos os desastres do pretérito tiveram origem na minha imprevidência absoluta, falta de autodomínio. Lá embaixo ele resgata. Lacine e eu fundaremos aqui, dentro em breve, nossa casinha de felicidade, crendo que voltaremos à Terra precisamente daqui a uns 30 anos. Olha que interessante, eles vão fundar, esse livro é escrito na década de 40, um lar, em nosso lar, uma colônia espiritual, e lá eles morarão como uma família durante 30 anos. Vai ser à toa que eles vão ficar 30 anos lá casados, unidos? Não, é planejando a volta, porque eles já falharam. Eles podem ter falhado na criação de filhos, podem ter falhado como filhos, e agora eles, sabendo disso, eles vão se consorciar novamente para experimentar uma nova oportunidade de resgatar esses erros, esses equívocos que eles tiveram. Então, o que vai acontecer? Eles vão se preparar no plano espiritual para vir aqui. E aí a gente fala assim, mas coitada de fulana, foi empregada da casa de Beltrano, arrumou uma barriga e o cara sumiu. Que desgraça. Não, amigo, desgraça seria se essa criança fosse abortada. Ela nasceu, né? Ela nasceu, ela precisava vir. E aqui, a própria vida e o próprio destino vai tomar as rédeas para que ela seja uma pessoa de bem, porque não vai faltar bons conselhos. Posso abrir um adendo? O Haroldo Dutra Dias, né, que é um palestrante aí que viaja o mundo levando a doutrina espírita, ele aconteceu isso. A mãe dele era empregada doméstica, né, casou uma família, um dos filhos lá teve um relacionamento, ela engravidou, a família mandou ele lá para saber aonde, viajou para sei lá para onde, e a mãe criou ele sozinho. E hoje ele é um grande divulgador da doutrina espírita. Então foi juiz de direito. Juiz de direito, né? Por isso que a gente não pode falar, esse aí não tem chance. Esse não tem jeito. E essa criança não vai servir para nada. E a mãe dele é analfabeta. Então, o que a gente precisa? Dele que nasça. Ele que nasça. Deus não vai fazer aquela engenharia toda que ele fez com Jesus Cristo para vir aqui ao mundo. Ele quer correr as ordens naturais. Entendeu? A lei dele já está pronta. Ele não vai derrogar a lei. Jesus não veio para derrogar a lei, ele veio dar cumprimento. Então isso vai acontecer de forma natural. Então precisa sim de um homem e de uma mulher para que essa família aconteça. Entendeu? Mas ele foi abandonado na instituição. Amigo, às vezes o enfermeiro está casado com o médico, os dois são homens, não pode ter filho, vão levar essa criança e vão adotar. Aconteceu. Ele vai ter uma família. Mas eu não acho legal. Olha só, você não tem que achar legal. Se Deus permite, é porque tem que ter. Já começa por aí. Se ele não quisesse, não teria. Tem um texto que diz que não cai uma folha da árvore se não for da vontade de Deus. Então, se acontece, é porque é da vontade dele. Já está tudo no script. Então, a gente tem que deixar de ser egoísta e diretor da divindade e dizer para ele o que deve ou não acontecer. Se não gostamos, se a gente torce o nariz, isso é problema nosso. Mas está aí, a gente torce para que aconteça da melhor forma. Então, a gente vai entendendo que essas coisas de família vai trazendo as noções, que é a parentela espiritual, a parentela espiritual, e a gente percebe uma coisa muito interessante no texto que fala, eu estou até avançando no meu ponto, que fala das parentelas, e eu estava falando, cara, eu tenho que falar isso, porque isso está me incomodando. Como a parentela material é frágil, o sangue é frágil. Eu acho que entre nós aqui já deve acontecer de você ter aquela pessoa da família que, no final do ano, todo mundo vai lá. A tia fulana, todo mundo vai. Quando a tia morre, ninguém mais aparece. Olha a fragilidade dos laços. Você só ir, às vezes é irmão. A família tem 6, 7 irmãos, morre o pai, aí já começa a ficar mais ou menos assim. Aí daqui a pouco desencarna a mãe, eles somem. E como isso acontece? Quer ver? Vai no Tribunal de Justiça e pega os inventários. Está cheio de inventário lá, as pessoas abandonam. Porque um já está morando na Europa, outro está morando na América, outro está morando no Japão. Ninguém quer cuidar daquela casinha perdida lá em Bacaxá. Aquela que você, quando era criança, dentro da Kombi velha, e ninguém mais quer, porque não vale a pena. Quem queria querer era papai e mamãe já desencarnaram. O motivo de você ter aquela existência, tomar conta daquela casa, brincar correndo pelo quintal, era o pai e a mãe. No momento que esse sangue vai se desfazendo, que os parentes mais velhos vão morrendo, vão ficando incapazes, os laços se rompem. Diferente do laço espiritual. Você passa 15, 20, 30 anos sem ver alguém que você viu na infância, quando se encontra é como se fosse ontem.
Você vai numa casa espírita que você nunca foi, vai a um congresso espírita que você nunca foi, você senta ao lado da pessoa, começa a conversar, nossa, mas aí, coisa legal, pronto, troca telefone, a pessoa mora do outro lado do planeta e você está sempre em contato com ela. Aquela pessoa que às vezes você nunca viu, parece que é teu chegado. Ou seja, há uma afinidade espiritual entre essas almas. Que não é o fato dele ser pretinho, o outro ser branquinho, ou ser japonês, ou ser coreano, que vai fazer quando se distanciem. Então, isso explica essa questão de você ter essas afinidades e essas antipatias. Né? Então, dentro dessa questão do honrar, a gente vai entendendo que as dificuldades, elas são oriundas do próprio objetivo. A oficina está ali, mas nem todo mundo quer botar a mãozinha na graxa, entendeu? Quer descer do salto, entender que hoje pai e mãe está errado, na minha visão, mas amanhã ele vai estar certo. Você começa a fazer uma autoanálise à medida que você evolui na idade. A mãe também vai vendo, olha, não precisa mais disso. Um exemplo claro, a mãe é ranzinza. Dura quando tem neta, amolece. Aí você fala, poxa, mas comigo você não fazia isso. É ou não é? Não dava doce. Né? Não deixava fazer tais coisas, mas com o neto já deixa. Ou seja, o coração já vai amolecendo, ela já vai entendendo que não seria necessário aquilo, que ela pesou muito a mão num ponto. Então, essas coisas você vai aprendendo à medida que você vai vivendo. Não existe fórmula. Né? A gente entende, a gente trabalha com famílias e cada caso que a gente pega de família é diferente. Porque as famílias são diferentes, os indivíduos são diferentes. Existe uma mola mestra, ou seja, a bacia é a mesma, é a família. Mas ele tem todas as coisas que possa ter no mundo, está ali. Todas as dificuldades e facilidades estão ali. Por isso que quando a gente reencarna, quando a gente começa a ser evangelizado, a gente desde cedo tem que ter a noção seguinte, meu amigo, é difícil? Eu sei que é. Né? O fardo é leve e o jugo é suave. Mas ainda continua tendo fardo e continua tendo jugo. Ainda tem alguma coisa nas suas costas, mas você tem ajuda. E o propósito é não desistir. Por que não desistir? Porque hoje a família que você tem, e aí a gente pode até ser apedrejado, mas eu falo sem medo de errar, é a família ideal. Porque se eu admitir que essa família não serve para mim, Deus errou. E Deus não erra. Eu caí na família certa. A família que eu tenho hoje, para a minha felicidade ou infelicidade pessoal, porque aí eu gostando ou não, não importa, é a família certa. Será que o planejamento espiritual todo que teve, de, por exemplo, Lísias e a noiva dele ficarem 30 anos, né, imaginando, fazendo, aí chega lá um emissário na porta, Lísias, tem uma criança complicada aí que precisa reencarnar. Como é que ela é? E você vai aceitar o desafio? Ah, eu aceito. Como é que é? Vamos conversar com esse espírito, vamos traçar essas linhas aí. Será que isso tudo é em vão? Será que essa oficina toda foi colocada à nossa disposição por nada? Para depois a gente atender uma família e falar, essa família está fadada ao fracasso. Não existe fracasso. A gente olha no tabuleiro de jogo grande, a gente olha de longe e fala assim, não, vai dar certo. Vai demorar, mas vai dar certo. E aí a gente começa a trabalhar com a questão, como eu falei, vou voltar um pouquinho atrás, da oportunidade que eu tenho de, como pai, me tornar digno. Porque também honrar pai e mãe, você vai honrar aquele que merece honra, mas tem pai que não merece. Não é porque ele é um pai ruim, é porque ele está cometendo atos ruins. Né? É igual o criminoso. Eu jamais vou concordar com o crime, mas eu não preciso ser rude com o criminoso. Né? Como dizem, Deus ama o pecador. Ele não ama o pecado. O crime você cometeu, mas eu tenho que te tratar com humanidade. Você ainda é um humano. Então, a gente começa a ver que há sim a responsabilidade dos pais de se tornarem dignos. E aí eu vou trazer aqui um trechinho também de André Luiz muito interessante. Vou contar muito assim por alto. Ele, em Nosso Lar, ele encontra uma determinada pessoa chamada Silveira, um dos líderes das carruagens que iam nos umbrais no umbral trazer aqueles espíritos que já estavam em condições de ser atendidos. Quando ele encontra, ele toma um choque, porque ele reconhece vibracionalmente quem é aquela pessoa. Aquela pessoa, quando encarnada na mesma época que ele era devedor do pai de André Luiz. O pai de André Luiz, comerciante, com certo dinheiro, aquela pessoa lhe devia. E ele foi às últimas consequências na cobrança. A pessoa doente, era a mulher dele que foi interceder por ele, dá para segurar essa dívida, segurar um pouquinho? E o pai, não, vou trazer a lei.
vou cobrar da forma justa que é, entendeu? Então a coisa é a seguinte, nem é porque está na lei que eu vou fazer, se for para prejuízo dos outros. Às vezes a gente releva. E aí vou trazer o trecho que ele diz textualmente. Queria desculpar-me. A cara, ficou vermelha de vergonha. Todavia não encontrava frases justas, porque na ocasião também encorajara meu pai a consumar o iníquo atentado. Considerava minha mãe excessivamente sentimentalista, e induzira-o a prosseguir na ação até o fim. Muito jovem ainda, a vaidade se apossara de mim. Não queria saber se os outros sofriam. Não conseguia enxergar as necessidades alheias. Via apenas os direitos de minha casa, nada mais. E, neste ponto, tinha sido inexorável, inútil qualquer argumentação materna. Ou seja, a mãe dele, dona de casa, dona do lar, sabia das dificuldades que aquela mãe vinha enfrentando quando foi pedir uma clemência. Mas o pai, duro nos seus processos comerciais, não, eu vou cobrar. E André Luiz incentivou. Quando ele passa para o mundo de lá, que é a nossa verdadeira pátria, ele encontra quem? Silveira, que trata ele com a maior afabilidade possível. Aí a cara caiu no chão. Ou seja, ele seguiu à risca o mandamento de honrar pai e mãe. Não vou fazer isso porque meu pai está falando. Foi assim que eu aprendi, é dessa forma que é feito. Só que tem atos que você não pode assim, abraçar, ainda que seja de papai e de mamãe. Se você tem um pai e uma mãe que está na vida do crime, como eu posso honrá-lo nessa vida de crime? Aí o que eu vou honrar? Eu vou honrar o Pai maior, Deus nosso Pai, trazendo a ele as noções da lei divina. Olha só, eu não concordo com o que você fez. Você está preso? Vai pagar por isso. Minha forma de honrar a tua imagem e Deus dentro de mim é indo te visitar, não te abandonar. Se eu puder advogar em teu favor, eu farei, mas eu não posso mentir com você. Não posso, porque senão eu estou caindo no mesmo problema. Não quero nem saber que é para eu não ter responsabilidade com isso. Então, o que a gente começa a entender? Que temos nós, enquanto pais, dar chance para que os filhos nos honrem. Dentro desse aspecto, uma coisa interessante que eu lerei também, é na carta de Efésios, capítulo 6, tem 4 versículos interessantes que Paulo diz. Vós, filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Esse no Senhor aparece outra vez, quando fala mulheres, seja vós submissas a vossos maridos, vírgula, no Senhor. Aí você às vezes usa isso, você tem que fazer o que eu estou mandando. Não é assim, é no Senhor. No Senhor tem que ter leveza, entendeu? Tem que ter concordância, tem que ter entendimento, equilíbrio. E esse no Senhor está aí para isso. Você vai obedecer o seu pai e sua mãe, vai honrá-lo, mas no Senhor. Honrai a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, como já havia dito, para que se vá bem e viva muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação, de novo, do Senhor. Aí você vem, a criança está fazendo arte, em vez de você pegar firme pelo braço e levar, não, você quer dar um safanão que um adulto não suportaria. Aí é enquadrado no ECA, vai ficar reclamando. Tem necessidade? É no Senhor. Mas a vara é para a costa do tolo. Gente, mas a vara não precisa ser a vara física. Existem outras formas. Você pode trazê-lo às falas, até porque você conhece quem você tem em casa, de uma forma que funcione sem recorrer à violência, tanto física, quanto moral, quanto espiritual. Então a gente percebe que isso tudo é feito com ponderação. Para cumprir bem este mandamento de honrar pai e mãe, a gente vai precisar que essa balança esteja equilibrada. Equilíbrio de quem precisa ser honrado, quem deva ser honrado, e equilíbrio de quem vai honrá-los. Então a gente entendendo isso, caminhando dentro desse equilíbrio e sempre com essa ideia de no Senhor. Está em dúvida? Não sabe o que vai fazer? Faz uma prece, abre o Evangelho. Aposto quase que 100% de certeza que vai encontrar uma resposta ali. De repente você está irado, fez um desastre. Mas aquele tempo que você vai passar na prece, no livro, na leitura, numa boa música, é o tempo de respirar, pensar melhor e tomar uma melhor atitude. Isso tanto dos pais quanto dos filhos.
Bom, eu espero, né, foi muito rápido, espero que a gente consiga levar isso adiante e que possamos, né, depois disso tudo, honrar o Pai Maior, que é nosso Deus, na figura dos nossos amigos, companheiros, né? Porque se Deus não se faz presente como Moisés fez com a sarça pegando fogo pela rua fora, faz na presença de cada um, né? E a gente já tendo essa experiência de honrar pai e mãe, a gente vai conseguir honrar nosso vizinho, aquela nossa amiga perturbada de trabalho. A gente vai ver a vida de outra forma. E aquela história, família também está no trabalho. Então, se todo mundo do trabalho é gente boa, desconfie, que talvez a gente não seja, né? Porque também ali é um cadinho para a gente experimentar. Essas atenções a gente tendo, a gente vai ver como a vida vai fluindo mais suave, né? Não é, aqui a gente não tem esse exercício de sacrifício, não é nada sacrificante. São coisas feitas aos pouquinhos, né? São pequenos gestos de gentileza, pequenos gestos de caridade que a gente vai conseguindo moldar a nossa vida. Porque a natureza não dá salto, como sabemos, e a gente não vai chegar iluminados de um dia para o outro, né? A questão número 100 já diz isso, ela tem uma escadinha para você subir, né? Nosso plano de carreira está lá, bem estampado, de onde saímos para onde vamos. E temos que passar todas as etapas, nenhuma delas poderá ser queimada. E graças a Deus que nós temos família para isso, né? Por isso, um dos setores mais difíceis de se trabalhar e importantes de uma casa espírita, de uma igreja, né, é o setor de lares. É onde, às vezes, você tem os irmãos que não têm uma estrutura psicológica para levar uma família adiante, eles se fortalecem para ajudar aquele espírito que está chegando novamente à Terra a não falir, porque ninguém reencarna para falir. Esse planejamento que eu citei de Lísias e a noiva dele é um exemplo mínimo, mas em nossas literaturas está cheio de outros exemplos do laboratório imenso espiritual que é feito para chegar desde a fecundação até o nascimento, né? Para a gente poder ter sucesso, porque é para isso que nós viemos, não viemos para falir. Que Deus esteja conosco. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, meu irmão, pela reflexão e como é importante, né? Aos nossos irmãos internautas, que a paz de Deus ampare cada um, divulguem, compartilhem, ajude a divulgar esse Consolador prometido. Boa noite.